A Grécia Antiga foi palco de várias guerras, como as guerras entre os gregos e os persas e também a Guerra do Peloponeso. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esses assuntos, então se você precisa aprender um pouco mais sobre esses temas, é só assistir o vídeo até o final. O Império Persa começou a se formar no século VI a.C., primeiramente com as ações do rei Ciro na região da Mesopotâmia e depois com as ações dos reis Cambises e também Dario I. O Império Persa, no seu auge, dominava territórios aí em várias partes do mundo, como vocês podem ver nesse mapa que aparece na tela, né? Era um império realmente de dimensões muito consideráveis. E se vocês observarem no mapa, vejam que o Império Persa chegou a uma região muito próxima da Grécia Antiga. E foi exatamente naquele ponto ali que começaram a surgir, né, alguns atritos, alguns conflitos, portanto, entre gregos e persas. Esses dois povos, vamos dizer assim, começaram a disputar por domínios, né, sobre certos territórios ali daquela região e também pelo controle sobre o comércio marítimo na região do mar Mediterrâneo. Então é dentro desse contexto que gregos e persas vão entrar em guerra na antiguidade. As guerras entre os gregos e os persas vão se desenrolar entre os anos de 491 e 479 a.C. Um dos episódios mais conhecidos, né, dessas guerras é a Batalha de Maratona, que foi disputada no ano de 490 a.C. Bom, maratona, né, quando alguns de vocês ouvem essa palavra, certamente vocês se lembram da prova da maratona, né, que é uma prova aí do atletismo, que consiste em uma corrida, né, de mais ou menos 42 quilômetros, que é disputada, né, em diversas partes do mundo e em diversos momentos, como por exemplo durante os Jogos Olímpicos. E a maratona leva esse nome por causa da Batalha de Maratona. Maratona era uma região na Grécia Antiga onde foi disputada essa batalha entre gregos e persas. E essa batalha se torna famosa por conta de uma história que teria acontecido, né, durante ela. A Batalha de Maratona foi vencida pelos gregos e, nesse momento, um soldado grego recebeu a missão de correr até a cidade de Atenas para dar a notícia da vitória grega, né? Então, a distância entre a região onde a batalha aconteceu e a cidade de Atenas era de mais ou menos 42 quilômetros. E aí, esse soldado correu até Atenas para dar a notícia. Chegando lá, deu a notícia e, segundo dizem, caiu morto no chão por conta do esforço físico. Por isso que a corrida, né, de maratona tem mais ou menos aí 42 quilômetros até os dias de hoje, né, por conta dessa historinha, né, que teria acontecido aí durante a Batalha de Maratona lá na Antiguidade, que, como eu disse, foi vencida pelos gregos. Apesar das tentativas, o rei Dario I do Império Persa não conseguiu conquistar a Grécia Antiga. Ele acabou morrendo e o filho dele assumiu o trono do Império Persa. O filho do Dario se chamava Xerxes e o Xerxes tentou dar continuidade, né, às tentativas do pai de conquistar a Grécia Antiga. Nesse momento, as cidades-estado gregas, né, chegaram à seguinte conclusão: bom, a gente precisa se unir contra esses invasores persas, né? E é dentro dessa conjuntura que se forma a chamada Liga Panelênica. Então, as várias cidades-estado gregas que existiam acabaram se juntando para combater o inimigo em comum. Duas cidades-estado gregas se destacaram nesse processo: Esparta e Atenas. Esparta, né, por ter aí uma força militar muito forte, em terra firme, soldados muito bem treinados, né? Esparta era uma cidade de forte cultura militar, e Atenas era uma cidade forte do ponto de vista econômico, do comércio, tinha muitos barcos, né? Era uma cidade também
muito influente, muito poderosa ali na Grécia Antiga. Então, essas duas cidades, de certa forma, vão meio que liderar os gregos na luta contra os persas. Esparta, por exemplo, tem um papel fundamental na Batalha das Termópilas, né? Que foi uma batalha na qual os espartanos conseguiram retardar um pouco o avanço dos persas sobre o território grego. Atenas foi fundamental na Batalha de Salamina, que foi uma batalha naval, né? Uma batalha entre os navios gregos e os navios persas. Então, Atenas derrotou os navios persas durante a Batalha de Salamina. Um pouco depois, nós tivemos também a Batalha de Plateia, na qual os gregos finalmente derrotaram os persas, né, vamos dizer assim, de uma maneira mais definitiva. Então, percebam que o resultado final dessas guerras entre gregos e persas foi uma vitória do lado dos gregos antigos. Mas depois que a guerra, né, entre os gregos e os persas chegou ao fim, nós vamos ter na região da Grécia Antiga um outro conflito importante, que foi a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi disputada entre duas cidades gregas, né, Atenas de um lado e Esparta do outro. Atenas tinha se tornado uma cidade muito importante durante as guerras entre os gregos e os persas. Tanto que Atenas acabou articulando a formação da chamada Liga de Delos, né, que reunia várias cidades-estado gregas que, de certa forma, ficavam assim sob a influência, sob a hegemonia de Atenas ali durante a Antiguidade. Para vocês terem uma ideia, as cidades da Liga de Delos tinham que pagar impostos para a cidade de Atenas, né? Só aí a gente consegue já perceber um pouco do controle, de certa forma, que Atenas tinha sobre as cidades que formavam a Liga de Delos. Vejam nesse mapa, só para vocês terem uma noção, as regiões, né, que ficaram aí sob a influência, sob o domínio da cidade de Atenas a partir da formação da Liga de Delos. Todas essas regiões na cor amarela, né, eram regiões aí que de alguma maneira estavam sob o controle da cidade de Atenas. É claro que nem todo mundo gostou disso. A cidade de Esparta, por exemplo, não gostou. Os espartanos começaram a se questionar, bom, por que nós vamos nos sujeitar ao controle, ao domínio da cidade de Atenas? Né? Quem que os atenienses pensam que eles são para liderarem aí toda a Grécia Antiga? Então foi dentro desse contexto, né, que surgiram os atritos entre espartanos e atenienses. O que a cidade de Esparta fez? Bom, se Atenas tem a Liga de Delos do lado dela, vamos formar a nossa liga. E foi nesse contexto que os espartanos acabaram aí liderando, né, a formação da chamada Liga do Peloponeso, que reunia cidades-estado gregas que não estavam na Liga de Delos. Então percebam que nós tivemos a formação de dois grandes blocos. De um lado, a Liga de Delos, liderada por Atenas, e do outro, a Liga do Peloponeso, liderada pela cidade de Esparta. Nesse mapa, nós conseguimos ver claramente as regiões aí controladas, né, por essas duas ligas. As regiões em verde indicam as regiões da Liga do Peloponeso e as regiões que aparecem na cor vermelha no mapa indicam as áreas aí que eram controladas pela Liga de Delos. No século V a.C., portanto, Atenas e Esparta entram em guerra para ver qual cidade vai ser, vamos dizer assim, a mais importante ali na Grécia Antiga. Esse conflito entre as duas fica conhecido como a Guerra do Peloponeso. Quem ganhou? Esparta. Esparta acabou vencendo os atenienses, né, ao final da Guerra do Peloponeso, mas para os espartanos isso acabou não resolvendo muita coisa, porque depois que Esparta venceu Atenas, novos conflitos entre as cidades-estado gregas começaram a surgir. Afinal de contas, nem todas as cidades iriam concordar também com o domínio de Esparta.
né? Então nós tivemos aí esses atritos, essas disputas territoriais entre essas várias cidades-estado gregas da antiguidade. Para resumir, isso foi bom para quem? Isso foi bom para Macedônia. A Macedônia, como vocês podem ver no mapa, ficava ao norte da Grécia Antiga e a partir do ano de 357 a.C., o rei da Macedônia, um camarada chamado Filipe II, percebendo que as cidades-estado gregas estavam todas ali em guerra entre si, né, com vários conflitos internos, o Filipe II acabou se aproveitando desse momento e deu início a um processo de expansão territorial, né, a partir da Macedônia. O Filipe II morreu depois de um tempo, mas o filho dele, o Alexandre, que ficaria conhecido como Alexandre o Grande, acabou dando continuidade aí aos projetos expansionistas do pai. E o Alexandre o Grande começou a conquistar vários territórios em várias partes do mundo, inclusive na Grécia Antiga, e formou aí o chamado Império Helenístico, né, que só para vocês terem uma noção, dominou toda essa região que aparece na cor laranja nesse mapa que vocês estão vendo na tela. Então veja, o Império Helenístico no seu auge, né, ele ia da Macedônia até mais ou menos ali a região da Índia, quase na China, né, de certa forma, e ao sul ele chegava inclusive no Oriente Médio e também no Egito. Então veja que foi um império de grandes dimensões territoriais. Esse Império Helenístico, né, que foi o império aí do Alexandre o Grande, acabou não durando muito tempo após a morte do próprio Alexandre, né? O Alexandre morre ainda no século IV a.C. e depois da morte dele, diversas lideranças políticas começaram a disputar o poder dentro do Império Helenístico. O império acabou se fragmentando depois. O império, portanto, não durou muito tempo depois aí da morte do Alexandre. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Quem gostou, por favor, deixa o like aí no vídeo, aproveita, se inscreve também no canal para dar aquela força para a gente e se você acha que esse vídeo pode ser útil para mais pessoas, compartilhe aí nas suas redes sociais, beleza? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, abraço!